Dia, hoje, dia 11 de maio de 2025, Dia das Mães, um domingo maravilhoso. Gratidão pela vida de cada mãe aqui, que o Senhor possa estar abençoando poderosamente. Você que está nos acompanhando lá pelo YouTube, também que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. E hoje nós vamos dar início ao novo ciclo de estudo, A Força da Mulher de Fé, a fé como fonte de força. Olha que tema. E hoje quem vai conduzir para a gente esse tema é a Marisa Corrêa. Você. Bom dia, mulheres abençoadas. Parabéns a todas as mulheres que são mães. E como a Lúcia já falou, né, o tema dessa semana, ele se conecta com o tema da semana passada, que era sobre a mulher que ora, né? E ontem a Ju falou sobre a oração como fonte de sabedoria. E hoje nós vamos falar a fé como fonte de força. E o nosso versículo para falar sobre esse tema está lá em Filipenses 4:13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quem nunca citou esse versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E quando a gente fala de fé, né, como força, nós mulheres de fé, nós encontramos a força não na nossa própria capacidade, mas na confiança plena em Deus. E a resiliência que vem da fé permite que nós mulheres, que nós enfrentemos os desafios com coragem e esperança, sabendo que mesmo nas dificuldades, Deus nos fortalece. E quando se entende que a nossa força ela não é limitada, né? A mulher de fé, ela se permite crescer diante das adversidades, com a certeza de que a sua fé será a chave para superar qualquer obstáculo. E essa confiança em Deus, ela transforma a maneira de lidar com os problemas. Quando a mulher se apropria dessa força divina, ela não se vê como vítima das circunstâncias, mas como alguém capaz de enfrentar qualquer situação com a ajuda do Senhor. A fé se torna a âncora que a mantém firme, independente das tempestades que surgem em seu caminho. Então, o quanto é importante, né, a gente, de fato, fortalecer a nossa fé, porque é ela que torna a nossa fonte de força diante dos desafios. E são desafios que todas nós mulheres passamos diariamente, seja na maternidade, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, né? Então, diariamente, todas nós passamos por desafios, mas ter a nossa fé como fonte de força faz toda a diferença nesses momentos, né? Por exemplo, quando uma coisa ela não acontece como gostaríamos, né? Que a gente entende que não é o momento, talvez a gente ainda não esteja preparada para receber, né? Talvez Deus esteja preparando para algo melhor e maior lá na frente, né? Então, detalhando um pouco mais esse tema, a gente vai falar sobre o fundamento da força da mulher de fé, sobre a resiliência da mulher de fé, a transformação da visão sobre os problemas, a fé como âncora da mulher de fé, crescimento através das adversidades e superando os desafios com a força divina. Então, quando a gente fala do fundamento da força da mulher de fé, a verdadeira força dessa mulher de fé, ela não vem da sua própria capacidade, ou da sua força física ou emocional. A palavra de Deus, ela nos ensina lá em Filipenses 4:13, que tudo posso naquele que me fortalece, mostra que a base da força verdadeira, ela está em Deus. E ao confiar plenamente em Deus, a mulher, ela se conecta com uma fonte de força que vai além das suas limitações naturais. Isso significa que nos momentos de fraqueza, ela não se apoia no que ela pode fazer sozinha,
mas na certeza de que Deus a sustenta e fortalece. A resiliência da mulher de fé. Então, quando uma mulher tem fé, ela desenvolve uma resiliência que ajuda a encarar os desafios com coragem e esperança. Ela sabe que a dificuldade são partes da jornada, mas não deixa ela não deixa se abater por elas. A fé permite que ela encare os momentos difíceis não com desespero, mas com a confiança que mesmo nas adversidades ela não está sozinha. Deus lhe dá força para seguir em frente e isso a torna resiliente. A fé transforma o medo em coragem e a ansiedade em confiança. A transformação da visão sobre os problemas. Então, com fé, a mulher ela não se vê como vítima das circunstâncias. Ao contrário, ela entende que com a ajuda de Deus, ela pode enfrentar qualquer situação. A fé, ela muda a perspectiva sobre os problemas. Em vez de vê-los como insuperáveis, ela começa a vê-los como oportunidade. Ela não pensa que ele a derrubará, mas vê a chance de superá-lo, sabendo que Deus é a sua força. A confiança em Deus é a chave para superar qualquer desafio. E aí vem aquela perguntinha, né? Quando a gente estiver passando por um desafio, o que eu preciso aprender com isso? O que essa situação quer me mostrar que eu ainda não enxerguei? E aí isso tem que ter muita humildade para a gente deixar o orgulho de lado, o ego, porque às vezes, mas eu sou uma mulher temente a Deus, eu sirvo ao Senhor, eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo, eu não sei o quê. Não é uma moeda de troca. E a gente ter essa humildade de olhar e dizer, Senhor, o que eu preciso aprender com isso? O que o Senhor quer me mostrar? A fé como âncora da mulher de fé. A fé é uma âncora que mantém a mulher firme, nos mantém no prumo, no eixo, independente das tempestades da vida. Isso significa que mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras, ela pode se manter firme em sua confiança em Deus. As dificuldades podem vir de todos os lados, mas a mulher de fé permanece sólida em sua confiança no Senhor. A fé em Deus não só fortalece a mulher, mas também a dá estabilidade emocional e espiritual. Ela é como uma âncora que a impede de se arrastar pela tempestade. O crescimento através das adversidades. O que distingue a mulher de fé é que ela não apenas sobrevive às adversidades, mas cresce através delas. A fé em Deus permite que veja os desafios como momentos de aprendizado e transformação. Ela entende as dificuldades não são sinais de que Deus a abandonou, mas sim oportunidades para ver seu poder em ação. A fé se torna o meio pela qual ela se torna mais forte, mais sábia e mais preparada para o futuro. A mulher de fé não é definida pelos desafios, mas pela forma como enfrenta, confiando em Deus para guiá-la e fortalece. Às vezes a gente fala assim, não, eu tenho fé, eu confio. Mas são nessas horas que a nossa fé, de fato, ela é testada. São nos momentos da turbulência, das tempestades, que, de fato, a nossa fé ela é provada se ela é real ou não. Superando os desafios com a força divina. Nos momentos em que a mulher se sente fraca ou sobrecarregada, a fé se torna um sustentáculo. Ela pode olhar para trás e ver como Deus a ajudou a superar desafios anteriores e, com isso, renovar sua confiança para enfrentar o presente. Deus não apenas capacita a enfrentar as dificuldades, mas também a fortalecer interiormente, dando-lhe paz no meio da tempestade. A mulher de fé
não se deixa definir por suas circunstâncias, mas por sua fé em Deus, que é mais forte do que qualquer obstáculo. E aí, eu gostaria de partilhar com vocês, ontem eu até falei, né, sobre uma situação que eu vivi na área da saúde, que eu ainda estou nesse processo de cuidado, que foi assim um desespero. Eu quis fazer do meu próprio entendimento, a força do meu braço, do meu jeito, achando que fazendo do meu jeito, eu ia estar antecipando as coisas. E aí Deus vai e mostra que a gente precisa, de fato, ter fé, confiar nele verdadeiramente e descansar. E o descansar não é a gente cruzar os braços e esperar cair do céu. É a gente fazer aquilo dentro que está dentro das nossas condições e limitações e confiando que ele vai abrir portas, que ele vai direcionar pessoas, tudo aquilo que é necessário. E eu quis fazer na força do meu braço e eu agi de forma imprudente. E eu comprometi a minha renda, meus compromissos e o meu bem-estar. E foi num momento assim de desespero, de querer agir e fazer do meu jeito. E aí, quando eu vi a burrada que eu fiz, eu entendi que eu tinha que confiar mais em Deus e que eu tinha que descansar. E quando eu fiz isso, quando eu confiei, quando eu descansei, as coisas elas aconteceram. Eu estava desesperada porque eu precisava tomar 3 doses de um tratamento que custava 1.280 cada uma, e eu não tinha de onde, e consulta particular, e exame, e eu quis fazer na força do meu braço. E isso me custou caro, isso me comprometeu em vários aspectos financeiramente, né? Mas aí quando eu decidi, eu disse assim, Senhor, eu te entrego, sabe? Que seja feita a tua vontade, vai ser feito do teu jeito, não do meu jeito. Eu já entendi que eu preciso confiar em ti. E quando eu fiz isso, as coisas elas aconteceram e as coisas fluíram. Então, só o tema dessa semana vem nos mostrar e confirmar que nós precisamos verdadeiramente confiar em Deus e fortalecer a nossa fé. Que a nossa fé ela possa ser uma âncora, que a gente possa verdadeiramente confiar em Deus. Não do nosso entendimento, não da força do nosso braço, mas é entender que Ele vai agir no momento certo, no momento que que Ele sabe que é necessário, Ele sabe o momento de agir. E o exercício, né, nossa aplicação prática de hoje faça uma reflexão sobre os momentos desafiadores da sua vida e como Deus tem sido a sua força. Pergunte-se quais situações difíceis já enfrentei e como a minha fé em Deus me ajudou a superá-las. Olhe para essas situações como lembrete de que mesmo quando você não sabia como seguir, Deus a fortaleceu. Escreva uma oração pedindo que Deus continue fortalecendo a sua fé a cada dia, para que você possa enfrentar os desafios com coragem e resiliência. Esta oração deve ser um momento de rendição, onde você reconhece que sem a força divina, não pode fazer nada por si mesmo, mas com a ajuda de Deus pode superar qualquer dificuldade. Isso foi muito para mim, né? A reflexão que eu fiz, né, diante disso. E a mulher de fé, ela tem uma força incomum, não porque seja mais forte do que as outras, mas porque sua força em Deus a torna capaz de enfrentar tudo o que vem em seu caminho. A fé transforma a maneira como ela vê as dificuldades, não como algo a derrubar, mas como algo que a fez crescer. Quando ela coloca a sua confiança em Deus, ela não vê mais como uma vítima, mas como uma filha de Deus que é forte e capaz de enfrentar qualquer desafio.
Com fé, a mulher não se permite ser definida pelas adversidades, mas pela sua capacidade de superá-las com a ajuda divina. A fé é a chave para enfrentar qualquer desafio com confiança e coragem. Deus é a força por trás da mulher de fé, sustentando-a, guiando e fortalecendo-a em cada passo. E assim, ela continua sua jornada com a certeza de que pode tudo, porque Deus quem a fortalece. E aí, nosso devocional tem uma pequena oração que diz assim: Senhor Deus, venho diante de ti para reconhecer que a minha força vem de ti. Eu sei que sem ti não sou nada, mas com a tua ajuda sou capaz de enfrentar qualquer desafio. Obrigada, Senhor, por me fortalecer nos momentos de dificuldades e por me dar coragem para seguir em frente. Eu confio que em cada tempestade, tu serás minha âncora e minha fé será a chave para superá-las. Peço que fortaleça a minha fé a cada dia, para que eu possa enfrentar os desafios da vida com mais coragem e resiliência, em nome de Jesus. Amém. Que tema, mulheres, que tema para a gente iniciar essa semana. E, e assim, meninas, quando de fato eu entreguei, eu confiei, as coisas elas aconteceram. Pessoas que nem sabiam que eu estava precisando de um suporte, e esse suporte chegou. E eu gostaria de ouvir de vocês, como é que tem sido como é que tem sido a sua fé nos momentos desafiadores? Né? Você tem feito as coisas do seu próprio entendimento ou confiando e esperando o direcionamento de Deus? Como é que você recebeu essa palavra hoje? Está aberto. Quem se sentiu no coração tocado, fique à vontade. Fé, ou se tem, ou não se tem. Ou tem ou não se tem. Não é meia, não existe o mais ou menos. Ou confia ou não confia. Eu acho que uma das coisas que mais desafiador para nós, como seres humanos, é que nós queremos estar aplicando a nossa fé pelas experiências que a gente já teve. E às vezes você tem fé mais em determinadas situações e áreas da sua vida e outras nem tanto. Eu acho que porque você ainda não experienciou o sobrenatural e isso acaba te limitando, porque você quer basear na tua experiência humana do que já aconteceu. E, e a fé ela é o extraordinário, né? É o sobrenatural, é o diferenciado. E não é algo que faz parte do natural do ser humano, é do sobrenatural mesmo. É acreditar naquilo que nós ainda não estamos vendo com os nossos olhos físicos, mas nós já conseguimos alcançar pelos olhos da fé. E aí é muito individualizado isso, né? É como você já experienciou, a sua experiência de vida, é a bagagem que você já tem de vivência, de outras situações, que você entregou e Deus agiu, que você confiou e o Senhor atuou, enfim, é muito individualizado. Mas como é importante a gente estar num meio em que a nossa fé ela é ativada, ela é incentivada, porque nós acabamos nos inspirando muitas vezes na bênção que chegou para quem está do nosso lado, que compartilha isso. Nossa, se chegou para ela, porque pode chegar para mim, pode acontecer comigo. É como se fosse algo que vai contagiando, fortalecendo.
tanto para o positivo quanto para o negativo, né? Por isso que nós temos que estar muito conectados com a ambiência, atentas à ambiência que nós estamos fazendo parte. Será que ela me incentiva a passos de fé ou ela me desestimula a passos de fé? Como é que eu estou sendo nutrida? Porque nem todo mundo tem as experiências que a gente tem. Nem todo mundo está dentro daquilo que você busca, dentro da mesma linha de pensamento que você busca. Então, tem que ficar atenta realmente, e dar esses passos de fé, porque o Senhor, Ele opera. E é necessário, incrível isso, né? É necessário acontecer isso na nossa vida. Vai chegar momentos na sua e na minha vida que nós precisamos lançar mão da fé de uma forma incondicional. Por quê? Porque Deus é Deus. Se fosse natural, a gente não ia ter Ele como Deus. Se fosse algo terreno, né? Então, é necessário acontecer o extraordinário na minha e na tua vida para a gente carimbar assim, ó, existe um ser superior, existe um Deus, existe o sobrenatural, que não depende de mim, não depende do outro que está do meu lado, mas que necessitou de uma ação divina. Então, tem jeito, vai acontecer. Ah, não, minha vida está muito redondinha, tudo fluindo, mas vai acontecer algumas situações que você vai ter que lançar a fé, vai ter que disponibilizar desse recurso, porque Deus, Ele quer que nós demos a Ele a glória e a honra, e nós só vamos dar a Ele nesse momento. Geralmente, tem pessoas que só dão nesse momento. Uau, não estava mais sobre a minha direção, não estava mais na minha alçada, eu não conseguia controlar, eu não tinha mais para quem apelar. Aí vem o Senhor, intervém e resolve. E aí a gente atribui a Ele toda a honra e toda a glória. Então, são várias situações que vão surgir, mas que você nunca se esqueça que você tem um Deus, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece todas, superar todas, reconstruir, se refazer, se fortalecer, se abastecer, transbordar a partir da conexão com Ele. Amém? Amém. Ser Quem dependente, gostaria né, de Lúcia? contribuir? Oi, Marisa? Ser dependente. É, ser dependente. E eu lembro que nesse período desafiador, isso foi de março para cá, né? Eu coloquei bem na porta do meu armário assim: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Então, toda vez que eu abri o armário para pegar uma caneca, uma xícara, eu lia: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Amém. Mais alguém gostaria de contribuir? Contar uma experiência em que você vivenciou a fé? Você chegou nessa conclusão, foi só o Senhor, se não fosse Ele, não teria acontecido. E quando eu entendi isso, me trouxe uma paz. Traz uma paz interior. Não pode estar Sim, desabando a nossa volta, mas a gente está em paz, sabe? exatamente. Oi, meninas. Essa semana, assim, aconteceu algo incrível, né? Incrível, incrível. Eu, de verdade, tenho procurado exercitar, né, essa fé, né, que o Senhor tem colocado aí para mim. E aí, essa semana, assim, incrível, incrível. Praticamente todos os dias da semana, por volta das 18h15, eu visualizei com os meus olhos carnais um arco-íris no céu. Todos os dias. Todos os dias. Aí, ontem, não, no sábado, quando eu vi, eu parei o carro, dirigindo, né, sempre. Aí eu parei o carro e comecei a chorar, sabe? Porque foi muito claro, sabe, a palavra de Deus no meu coração.
que o Senhor estava renovando a aliança dele, sabe? Porque a arco-íris a gente sabe que é a aliança, né? Então, foi nítido, assim, ouvir a palavra de Deus, ouvir, sabe, o Espírito Santo renovando a minha aliança, renovando a minha fé, restaurando a minha força. E foi incrível essa semana, sabe? Incrível de verdade, assim, me sentir nos braços do Senhor, né? E isso é exercitar a nossa fé, sabe? São desafios inúmeros na área profissional, na área da saúde, mas quando eu vi, sabe, mais uma vez o Senhor me mostrando aquele arco-íris, era simplesmente assim, ele gritando no meu coração: eu tô renovando a minha aliança com você, sabe? E é isso, e eu trago essa palavra para vocês hoje. Hoje é um dia especial, né? O Dia das Mães. Que o Senhor possa renovar nossas forças, que o Senhor possa restaurar nossos sonhos, que o Senhor possa ministrar na sua vida, sabe, assim, que essa aliança seja renovada, seja restaurada, seja restabelecida na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E esse é o meu desejo de Dia das Mães para cada uma de vocês. Amém? Olha quem está aqui. Princesa maravilhosa. Feliz Dia das Mães, dona Lucimar. Deus abençoe. Para todas vocês, que Jesus abençoa grandemente. Amém. Amém.